Pessoal, aqui é o professor Colares e eu estou fazendo essa videoaula na intenção de ajudá-los no que nós estamos aprendendo em sala de aula. Principalmente por motivo da última aula ter sido um pouco corrida, logo no final, onde nós personalizamos a nossa tabela, o nosso modo de exibição, para uma tabela puramente EAP. Então, eu estou fazendo essa videoaula na intenção de vocês terem um material complementar e auxiliá-los nesse ensinamento. Primeiramente, nós precisamos personalizar as opções gerais do Project através do Backstage, que é o nome desse menu, que na versão 2013 passou a se chamar Arquivo. Clicamos na opção Contas, clicamos em Opções do Project, como pode ser visto aqui. E nós vimos algumas opções dessa em sala de aula, onde eu vou destacar as principais, ok? Aqui no modo geral, modo de exibição padrão, gráfico gigante. Existem vários modos de exibição, tá? E eu expliquei a vocês que o gráfico gigante, ele exibe tanto a planilha com as etapas e tarefas, sua duração, início, término, trabalho e predecessores, bem como, do lado direito, o gráfico gigante, as barras que informam visualmente o início, término de uma tarefa, bem como a sua progressão e os seus relacionamentos, ou seja, as suas interdependências, quem termina quando, após o início de quem, coisa que nós vamos ver no curso ainda. Vamos para aqui para a opção cronograma. Em cronograma, nós vimos que podemos personalizar a hora início e hora término padrão do projeto. Vimos também as horas de trabalho por dia, horas por semana e dias por mês. Ressaltamos também que esse é o padrão do project. Quando o mês atinge uma quantidade de dias úteis superior a 20, ele mesmo ajusta isso. Não há necessidade de você alterar manualmente, ok? Mostrar as unidades de atribuição como porcentagem ou como decimal. Nós chegamos a ver esse exemplo também em sala de aula e vimos que o modo mais útil é em porcentagem. A pessoa está alocada 100% do seu horário, 50% do seu horário, no caso de meio expediente, e por aí vai. Tá? Aqui é quando a gente determina que essas mudanças padrão vão ocorrer neste projeto atual que está na tela de fundo, ou nós queremos que, a partir de agora, todos os nossos novos projetos ficarão com essas características padrões que nós estamos colocando. Tá? No seu computador de casa, do trabalho, você pode optar por todos os novos projetos virem com essa personalização que você está fazendo. Vai ser mais útil. No nosso caso aqui, o computador do curso, ele sempre que é desligado, ele reinicia as configurações, ele volta para um padrão. Não vai adiantar nada nós mudarmos essa configuração. Então vamos deixar para o projeto atual. Aqui em novas tarefas criadas, nós vimos que por padrão o Project coloca as tarefas agendadas manualmente, onde aqui na coluna modo da tarefa aparece um clipe azul, certo? Com uma interrogação, aguardando que você digite a data de início e a data de término. Agendado automaticamente, basta você entrar com a data de início da tarefa e ele calcula, de acordo com a duração, a data de término, ok? Aqui duração inserida em dias por padrão, trabalho inserida em horas por padrão e tipos de tarefa padrão, unidades fixas, duração fixa ou trabalho fixo. Nós vimos isso em sala de aula, dei inclusive um material que explica essa questão, mas nós podemos revisar na próxima aula caso haja necessidade, ok? Eu vou manter a duração fixa, ok? Eu vou deixar as tarefas com duração fixa. Novas tarefas são controladas pelo esforço. Se nós marcarmos essa caixa, significa que as novas tarefas elas vão ser controladas de acordo com o esforço de trabalho de cada recurso. Por exemplo, se eu digo que uma tarefa ela tem duração de 2 dias,
E eu coloco uma pessoa que trabalha 8 horas por dia para executar essa tarefa. Mas a tarefa não começou ainda. E eu consigo uma nova mão de obra para auxiliar essa pessoa nessa tarefa. Então, 2 pessoas com 8 horas por dia passam a executar essa tarefa. Tá? Se eu marco essa opção, automaticamente o project mede o esforço. Se você tem 2 pessoas com 8 horas disponíveis por dia, e essa tarefa vai durar 2 dias, durava 2 dias, ela vai passar a durar 1 dia, porque ele dividiu o esforço entre elas. Ou, como nós estamos trabalhando com duração fixa, no meu exemplo aqui, essa opção não me será útil. Eu quero focar na data de início e data fim. Ok? Bem, aqui na guia cronograma, aqui na opção cronograma, nós não temos mais nada para ver. Eu vou aqui agora na guia, guia não. Eu vou aqui na opção avançado. Bom, em avançado, eu vou ter atenção a essa opção aqui, ó, que nós vimos inclusive em sala de aula também. Né? Cadê? Mostrar tarefa por resumo. Um momentinho só. Aqui. Mostrar tarefa, resumo do projeto. Com esta opção marcada, a tarefa resumo, ou seja, o seu número EDT 1.0, 1.1, 1.2, ela é exibida aqui no project. Isso me ajuda a organizar melhor, né, as minhas tarefas, saber quem é sucessora, quem é predecessora, etc. Ok? Bom, aqui nessa janela, então eu vou apenas marcar essa opção, mostrar tarefa resumo, vou dar OK, e as minhas configurações padrões no arquivo opções estão concluídas. Agora, nós vamos construir a tabela EAP. Na guia exibição, no grupo dados, vamos criar em tabela, mais tabelas. Em mais tabelas, nós vamos clicar em nova. Vamos dar um nome para a tabela. Eu vou chamar de tabela EAP. E vou adicionar os campos que eu julgo pertinentes a um EAP. Esses campos serão ID, indicadores, EDT. EDT é justamente a sequência do nível do EAP, tarefa 2, tarefa 2.1, 2.1.2, etc. O nome, tarefa, e anotações, que servirá como dicionário da EAP. Lembrando, nesses campos, eu não necessariamente preciso digitar ou saber de cor o nome do campo. Eu posso clicar aqui e buscar o campo manualmente. Mas se eu souber o nome do campo e digitá-lo, é mais fácil de localizar nessa lista, porque ela é muito extensa. Bom, outra coisa importante também é clicar em mostrar no menu, para que quando nós criarmos o modo de exibição, por enquanto estamos criando a tabela, ele aparecer lá no menu para a gente. Outra coisa importante, segundo o meu julgamento, é bloquear a primeira coluna, que é a coluna que possui a identificação da tarefa. Toda tarefa, todo esforço de trabalho, ela possui um ID, certo? Sequencial, numérico. E é interessante que isso não seja alterado, porque se você diz que a tarefa 2 é sucessora da tarefa 1 e você altera esses números, você desorganiza o seu projeto, podendo criar um verdadeiro caos nele. Então eu acho interessante que a primeira coluna, a coluna de ID, ela não seja interferida nem que por acidente. Então eu marco aqui a caixa bloquear a primeira coluna, vou dar OK
e esse meu modo de exibição ele vai estar concluído. Uma coisa interessante de se notar é que se eu clicar em aplicar, ele vai aplicar esse modo de visualização que eu criei, essa tabela, perdão, sobre a minha visualização atual. E não é o que a gente quer nesse momento. Nós queremos criar o nosso modo de visualização. Então, uma vez a tabela criada, eu vou clicar em fechar e agora sim criar o meu modo de visualização. Agora, para criarmos o nosso modo de exibição, a gente vem na guia Exibição, Outros modos de exibição e clicamos em Mais modos de exibição. Vamos clicar no botão Novo. Aí ele me pergunta se eu desejo em modo de exibição único ou visão combinada. No momento, aqui ao fundo, eu tenho o modo combinado, que seria o padrão do gráfico de Gantt. A tabela com o nome das tarefas e sua duração e do lado direito as barras do gráfico de Gantt. No modo EAP, eu não tenho necessidade de ter uma visão combinada, que os únicos itens que me interessam foram aqueles que eu criei para serem exibidas na tabela. Então, eu vou utilizar o modo de exibição único. Ok? Agora, eu vou dar o nome a esse modo de exibição. Eu vou dar o nome de modo EAP. A tela que será exibida, por padrão, não será a tela do gráfico de Gantt, mas sim a planilha de tarefas. Então eu vou selecionar aqui a planilha de tarefas e a tabela será a tabela que nós criamos. Então nós teremos uma planilha de tarefas, onde nós vamos digitar, entrar com as nossas tarefas do projeto, e a tabela padrão vai ser a tabela com as colunas que eu personalizei. Tabela EAP, criada anteriormente. Grupo, ela não tem necessidade de pertencer a nenhum grupo, até porque nós não criamos nenhum. E filtro, eu gostaria de filtrar por todas as tarefas. Assim eu posso selecionar de acordo com o que eu desejar, de acordo com o que eu achar melhor. Tá? Então, eu posso criar o filtro personalizado que eu quiser. Vou deixar a opção mostrar no menu marcada, para que eu tenha essa opção, né, na hora que eu for selecionar esse modo de exibição. Ok? Vou dar OK. E agora sim, eu vou clicar em aplicar o modo EAP para que a minha visualização se ajuste ao que eu personalizei. Pronto. Aqui está o meu modo de visualização, conforme o que eu havia determinado. Ok? A primeira coluna ela está travada, pode ser observado. Ok? Eu vou começar a entrar aqui com as tarefas. Tá? Eu tenho aqui o projeto 1. Eu vou entrar com a etapa 1, tarefa A, vou botar separado, tarefa A, tarefa B, tarefa C, etapa 2, tarefa A, tarefa B. Agora, eu preciso organizar a hierarquia, né, dessas tarefas e etapas. Dizer quem pertence a quem. Aqui na guia tarefa, eu tenho esses dois ícones, que é recuar tarefa para a esquerda ou para a direita. Como as tarefas A, B e C serão tarefas que pertencem à etapa 1, eu vou andar, entre aspas, né, recuar essas tarefas para a direita. Pronto, automaticamente estas tarefas pertencerão à etapa 1. Aqui no EDT nós podemos observar que eles receberam o seu código EDT 1.1, 1.2, 1.3. Ok? Aqui na etapa 2, eu vou selecionar a tarefa A e B da etapa 2, recuar para a direita. A etapa B, eu vou recuar mais uma vez para a direita, porque ela será uma subtarefa da tarefa A. E o EDT automaticamente é ajustado. Na coluna Anotação, eu vou fazer as anotações pertinentes ao detalhamento da tarefa, procurando ajudar o recurso alocado aqui
o bom entendimento, bem como o meu controle, ok? A partir daqui, você tem a sua visualização no modo EAP, você vai fazer a sua estrutura analítica do projeto, vai em concordância, né, com as suas tarefas e as suas devidas hierarquias, e quando você retornar aqui na guia exibição gráfico de Gantt, você clicar aqui, você terá a sua planilha, tá, de tarefas totalmente pronta para você poder organizar duração, predecessoras, trabalho, recursos, coisas que nós vamos ver com o decorrer do curso. Pessoal, eu espero que essa videoaula tenha ajudado, espero que sirva de consultas futuras, tá ok? Qualquer dúvida nós tiraremos de nossa aula deste sábado, ok? Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.